Não sei se você já passou por algo assim, mas sabe quando a gente se apega tanto a uma pessoa, a ponto de parecer que ela faz parte do nosso corpo, que os hábitos dela se misturam com os nossos e a vida de repente é um emaranhado de manias compartilhadas? É assim que me sinto desde que o Pedro se foi. A gente se conheceu na faculdade, em Curitiba. Eu, que sou do interior de São Paulo, e ele, um típico curitibano de apartamento, como ele mesmo dizia, com aquele jeitinho meio fechado no começo, mas que depois virava uma das pessoas mais acolhedoras do mundo. A gente morava junto há uns 5 anos já, num apartamento velho no AU, desses com janelão de madeira e uma vista linda para o Bosque do Papa. Nossa rotina era simples, mas era nossa. De manhã, o cheiro de café passado na cafeteira italiana que ele amava se misturava com o cheiro de pão de queijo que eu esquentava. Ele sempre deixava um bilhetinho na geladeira, coisa boba, tipo, não esquece de regar a samambaia ou fui comprar pão, amo você. Coisas que, na época, pareciam tão banais, mas que hoje fazem um buraco imenso aqui dentro. Eu sou jornalista e ele designer gráfico, então nosso tempo era uma loucura. Às vezes a gente passava a noite em claro, cada um no seu canto da sala, trabalhando e conversando baixinho, com o som da chuva batendo na janela. O Pedro se foi de um jeito estranho, repentino. Um acidente de carro na Avenida Cândido de Abreu. Os jornais disseram que ele perdeu o controle numa curva e bateu no poste. A polícia fechou o caso como fatalidade. Mas para mim nunca fez sentido. O Pedro era um motorista super cuidadoso, daqueles que checava pneu antes de sair e nunca passava do limite de velocidade. A cena do acidente parecia outra coisa. A gente via nas fotos que o carro não estava tão amassado e mesmo assim ele se foi. Os dias depois do funeral foram um borrão. Eu mal saía do apartamento. Meus amigos tentavam me animar, me levar para sair, mas eu só queria ficar ali, no nosso cantinho, sentindo o cheiro dele nas roupas que eu ainda não tinha coragem de lavar. Foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. No começo eram detalhes, tão pequenos que a gente até ignora. Sabe aqueles barulhos de casa velha, a madeira estalando, o vento que entra por debaixo da porta? Eu me acostumei com eles. Mas uma noite acordei com um cheiro forte de café. Aquela mesma mistura de café e pão de queijo. Levantei, meio sonâmbula, e fui até a cozinha. A cafeteira estava fria, vazia. O cheiro vinha do ar, como se tivesse impregnado nas paredes. E uma das xícaras de ágata que a gente tinha, a preferida dele, estava em cima da mesa. Eu tinha certeza que tinha guardado na louça. No dia seguinte eu fui ao cemitério. Eu tinha criado o hábito de ir lá, passar um tempo no túmulo dele. Sentar, conversar como se ele estivesse me ouvindo. A gente sempre foi muito de conversar, sabe? Eu sentia que ele ainda estava por perto, em algum lugar. Estava contando para ele sobre uma matéria que eu estava fazendo sobre um serial killer na cidade. E sobre o quanto era estranho a forma como o assassino parecia não deixar rastros. Quando, de repente, o celular que estava no meu bolso vibrou. Era uma notificação do nosso grupo de amigos no WhatsApp. Abri para ver. Tinha uma foto que o Pedro tinha tirado na praia de Guaratuba ano passado. Mas a legenda dizia: o culpado está escondido em um dos armários do cemitério. Fiquei gelada. O Pedro não tinha o celular dele. Ele estava enterrado com ele. Os policiais me tinham falado que o celular tinha sido destruído no acidente. Abri a conversa e digitei: quem mandou isso? E a resposta veio imediatamente: eu. Não sei se foi a falta de sono, o luto ou a loucura se instalando, mas eu comecei a me comunicar com o Pedro. Não de um jeito claro, mas com mensagens e fotos que apareciam nas redes sociais que ele ainda tinha conta. Mensagens enigmáticas que pareciam pistas. Todas as noites, antes de dormir, eu pegava o notebook dele e ficava esperando. As mensagens vinham, sempre curtas, sem nexo aparente, mas eu sentia que era ele. Uma foto do nosso antigo sofá com a legenda "Ele está de olho". Outra de um relógio de parede com a legenda "O tempo está acabando". Aos poucos eu comecei a ver um padrão. O serial killer que eu estava investigando e a morte do Pedro. Eu comecei a perceber que as pistas sobre a morte do Pedro estavam se misturando com a minha pesquisa. As mensagens do celular dele me davam pistas sobre o assassino. Eu estava completamente imersa, sem dormir e sem comer direito. E as aparições, que antes eram só cheiros e barulhos, foram se intensificando. Eu via sombras no canto do quarto. Uma vez um dos livros dele caiu da estante e se abriu numa página com uma passagem sublinhada. Era um trecho de um livro de detetive com a frase:
A verdade está nos detalhes que ninguém vê. A polícia nunca me levou a sério. Eu tentava falar com eles, contar sobre as mensagens, sobre a coincidência, mas eles achavam que eu estava delirando por causa do luto. E talvez eu tivesse mesmo, mas eu sentia que estava perto de algo. As pistas me levaram a um cara, um conhecido nosso, o Lucas. Ele era um designer que trabalhava com a gente em alguns projetos. As mensagens me levavam a ele. O que as mensagens me revelaram foi um segredo que o Lucas guardava. Ele era o serial killer. E o Pedro tinha descoberto. As pistas que o Pedro me davam eram a forma que ele tinha de me proteger, de me avisar sobre o assassino. As pistas eram complexas, mas todas me levavam a crer que o Lucas foi o assassino. Uma noite eu estava no apartamento, novamente, com o cheiro de café e pão de queijo no ar. Eu estava na sala, cercada de jornais e anotações. O silêncio da casa era sufocante. De repente a luz da sala piscou. Eu olhei para a porta da cozinha e lá, parado, estava o Pedro. Ele estava transparente, mas eu podia ver o rosto dele. Ele sorriu, aquele sorriso que eu tanto amava. A mão dele se moveu em direção à estante de livros. Eu olhei para a estante e um livro que eu nunca tinha visto antes, um livro de capa preta, estava lá. Eu me aproximei e o peguei. O livro era uma agenda de adereços. A capa era preta e o nome do Pedro estava escrito à mão, em uma caligrafia perfeita. Eu abri a agenda e na primeira página, em vez de um nome ou um número, havia um mapa. Não era um mapa de Curitiba, era um mapa de um cemitério. O cemitério que eu ia todos os dias. E o mapa levava a um túmulo. O túmulo de uma mulher. Meu coração disparou. Eu não sabia quem era aquela mulher, mas eu sentia que ela tinha algo a ver com o Lucas e com o Pedro. E que, de alguma forma, a morte dela estava ligada a tudo isso. Eu liguei para um amigo, um jornalista mais velho, e pedi para ele investigar sobre a mulher. Alguns minutos depois, ele me ligou, desesperado. Essa mulher, ela era a mãe do Lucas. Ela foi a primeira vítima do serial killer que você está investigando. O nome dela é Ana Cristina de Souza. Ele também me disse que ela tinha morrido há 2 anos e que o caso tinha sido arquivado. A polícia tinha dito que ela tinha se suicidado, mas a família dela nunca acreditou. A agenda do Pedro era a única coisa que podia me ajudar. Eu sabia que precisava ir para o cemitério, para o túmulo de Ana Cristina. No mapa havia um X em vermelho, no canto da lápide. Eu não sabia o que aquilo significava. No dia seguinte eu fui lá. A lápide estava velha e eu tive que limpar o mato que crescia ao redor. E lá, no canto da lápide, no local exato em que o mapa indicava, havia uma pequena pedra solta. Eu tirei-a e debaixo dela um envelope preto. Dentro do envelope preto, uma carta. Uma carta escrita pelo Pedro. A carta explicava tudo. O Lucas, o nosso amigo, era o serial killer. Ele matava pessoas que pareciam com a mãe dele, Ana Cristina. E o Pedro tinha descoberto isso. O Pedro estava prestes a entregar o Lucas para a polícia. Mas o Lucas descobriu e o matou. E por que ele me deu o mapa? Porque no cemitério, no túmulo da mãe do Lucas, ele tinha deixado as provas do que ele sabia. Ele sabia que um dia eu iria lá. A carta me deu todos os detalhes que eu precisava para incriminar o Lucas. E por incrível que pareça, as informações eram tão detalhadas que a polícia resolveu reabrir o caso. Eles foram até o apartamento do Lucas e encontraram as provas. Ele foi preso. O caso foi fechado. Mas para mim não. Ainda não. Porque a história, para mim, não terminou aí. Depois de tudo isso, as manifestações pararam. O cheiro de café se foi, o silêncio voltou a tomar conta do apartamento. Eu achei que ele tinha finalmente encontrado a paz. Mas uma noite, eu estava no nosso sofá, assistindo a um filme, quando a tela do computador, que estava ligado, se acendeu. E lá na tela estava uma foto. Uma foto de uma mulher. Uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher que estava no cemitério, no túmulo da mãe do Lucas, na mesma hora em que eu estava lá. Ela estava segurando uma câmera e na foto ela estava me fotografando. A legenda dizia: "Eu sei o que você fez." E aí, o que você acha que aconteceu? Essa é a pergunta que me assombra todos os dias. A mulher, a foto, a frase, o que ela sabia? Será que o Pedro não estava mais me ajudando, mas sim me avisando que outra pessoa sabia o que eu tinha feito?
Será que tem mais alguém envolvido nessa história? Ou será que o Pedro me usou para se vingar de alguém e agora eu me tornei o alvo? Eu ainda não sei e talvez nunca saiba. E essa incerteza, essa dúvida, é o que me assusta de verdade. O que aconteceu na Avenida Cândido de Abreu? E quem é essa mulher? Queria te convidar a pensar nisso comigo. O que você acha que significa a última foto? E o que aconteceu de verdade no dia em que o Pedro se foi? Deixa a sua hipótese aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Gente, que bom que vocês estão aqui. Peguem um café, um chazinho, fiquem à vontade. Sempre quis ter essa conversa, sabe? Daquelas de sentar na calçada no fim de tarde, vendo o movimento da rua, enquanto a gente divide uma história que, por mais bizarra que pareça, tem um fundo de verdade. E hoje, quero contar uma para vocês. A minha. E talvez a da Marina, minha esposa. Tudo começou uns 6 meses atrás, em Curitiba. 6 meses. Parece uma vida, mas os dias são tão cinzentos quanto o céu daqui no inverno. A gente morava num sobrado de madeira, no Batel. Um sobrado antigo, com cheiro de pinho e de chuva. Eu, um arquiteto meio ranzinza, que passava o dia entre plantas e projetos. A Marina, uma artista plástica que transformava telas em mundos coloridos. A vida era simples. Café forte de manhã, a gente brigando pela playlist do Spotify, eu ajudando ela a esticar a tela na moldura, ela me pedindo opinião sobre qual pincel usar. Pequenas coisas, mas que preenchiam tudo. O que me lembro de mais vívido daquele dia foi a rotina. Nada fora do comum. Acordei com um despertador, o som irritante que a Marina odiava, mas ela não estava na cama. O cheiro de café já invadiu o quarto. Desci. Ela estava na cozinha, usando aquela xícara com a estampa de uma capivara. Ela sempre ria quando eu dizia que a capivara era a nossa mascote, afinal, em Curitiba, elas são tipo moradores honorários. A gente tomou café, rimos de alguma piada sem graça que eu fiz, ela me deu um beijo rápido e saiu, dizendo que ia comprar umas tintas e uns vernizes que estavam faltando. Ela sempre fazia isso. Ia para o centro, depois voltava para casa e passava a tarde no ateliê. Só que ela não voltou. A princípio não me preocupei. A Marina era avoada, podia ter se perdido no tempo numa conversa com algum amigo ou simplesmente ter se deixado levar pelo cheiro de pastel na feira do Largo da Ordem. Mandei uma mensagem, liguei. Nada. O celular só chamava e caía na caixa postal. Comecei a ficar inquieto. Andava de um lado para o outro na sala, olhava pela janela. O céu escurecia e a preocupação virava um nó na garganta. Liguei para a polícia às 8 da noite. Eles foram compreensivos, mas me disseram que era preciso esperar 24 horas. Ela pode ter ido para a casa de uma amiga, senhor. A voz do policial era calma. E essa calma me irritou. Ele não sabia, mas a Marina e eu não tínhamos segredos. Ela me falava de tudo. E se ela fosse para a casa de alguém, ela teria me avisado. As horas seguintes foram um borrão, noite em claro. Cada barulho na rua era a Marina voltando. A campainha tocou. Era o entregador do iFood. A esperança se esfarelou. O amanhecer foi ainda pior. A luz que entrava pela janela parecia mais fria. As cores da casa, as que a Marina tanto amava, pareciam desbotadas. A polícia voltou no dia seguinte. E foi aí que o pesadelo começou de verdade. O corpo dela foi encontrado 3 dias depois, num bosque no Parque Barigui. Não estava mutilado. Não havia sinais de violência física. Apenas uma marca no pescoço. Uma marca de asfixia. A polícia me disse que ela tinha sofrido um infarto fulminante. A marca no pescoço era de algo que ela havia usado para carregar as tintas e vernizes, que foi se enrolando e... Aparentemente ela sofreu um infarto e na queda, a alça da sacola apertou. Parecia um acidente. Um acidente bizarro, mas um acidente. Eu não acreditei. O laudo médico dizia que sim, a causa da morte foi natural. Mas a Marina era saudável. Ela se alimentava bem, fazia exercícios. E a sacola? A sacola dela era daquelas ecológicas, de algodão. Como que uma alça de algodão poderia ter? E mesmo que tivesse, por que eu não tinha lutado? E foi aí que a coisa toda virou um quebra-cabeça. Eu comecei a questionar tudo. A minha mente, que já estava em pedaços por causa do luto, se tornou um labirinto de perguntas sem resposta. Comecei a revisitar cada passo dela. Fui ao ateliê dela, as telas estavam lá, os pincéis, tudo no lugar.
Mas algo me chamou a atenção. Uma tela, que estava sempre em branco, agora tinha um esboço. Era uma figura. Uma figura sombria, parecida com um homem com os braços estendidos. Uma figura escura, sem rosto. E no canto, um detalhe minúsculo, quase invisível. Uma flor. Uma flor de pé rosso. Pode parecer bobo, mas a Marina e eu tínhamos um segredo bobo. Quando a gente brigava, ela sempre me deixava um raminho de pé rosso, que era para eu saber que ela queria fazer as pazes. E eu sempre guardava o raminho no meu bolso. Agora, na tela, a figura escura, sem rosto, tinha na mão um raminho de pé roxo. A polícia disse que a pintura não significava nada, mas eu sabia que significava. Aquele raminho de pé roxo era a forma da Marina se comunicar comigo. E a figura escura? Eu comecei a procurar. Eu precisava saber. Fui até o bairro onde a gente morava, visitei todas as lojas de materiais de arte. Ninguém a viu. Fui ao parque, nada. Nenhum sinal de briga, nada. O mundo parecia ter engolido a Marina, e o único rastro que ela deixou foi aquela pintura estranha. E foi aí que o sobrenatural começou a se infiltrar, de um jeito muito sutil, como se fosse uma alucinação. Como se a minha mente, quebrada por causa do luto, estivesse criando coisas para preencher o vazio. A primeira vez foi com o cheiro de tinta óleo que a Marina tanto amava. Eu estava na sala, sozinho, e o cheiro invadiu o ambiente. Eu fechei os olhos, era o cheiro dela. Abri os olhos e o cheiro sumiu. Achei que era coisa da minha cabeça, saudade. Depois foi com o barulho, o som daquele ruidinho que o pincel fazia quando ele deslizava ele sobre a tela, aquele arrastar suave. Eu estava no quarto, deitado, e ouvi. Um ruidinho sutil, mas inconfundível. Corri para o ateliê, nada. Os pincéis parados, as telas vazias. Deixei para lá. Estava virando um paranoico. Até que veio a terceira coisa, a mais assustadora. Eu estava no computador tentando trabalhar e a tela piscou. Uma mensagem de texto, de um número desconhecido. A mensagem dizia apenas: ele tem os IPs. No começo pensei que fosse algum golpe, algum número errado, mas aí a tela piscou de novo. E mais uma mensagem, daquele mesmo número. Ele usa óculos. Isso me gelou a espinha. Eu não tinha falado nada sobre a pintura da Marina para ninguém. E como é que a pessoa sabia sobre a flor de pé e sobre os óculos? Eu comecei a me sentir perseguido, como se alguém estivesse me vigiando. Mas a pessoa não estava só me vigiando. Ela estava me dando pistas. Pistas que eu não podia ignorar. Eu voltei à cena do crime, ao Parque Barigui. A polícia havia cercado a área, mas eu voltei. Revirei o chão, prestando atenção em cada detalhe. O terreno estava úmido, os pinheiros altos. E então, eu vi. Tinha um traço de pneu, não de carro, de bicicleta. De bicicleta de roda fina, dessas de corrida. E perto do traço, um galho quebrado, um galho de ipê rosso. Eu olhei para o galho e aí ouvi a voz dela. A voz da Marina, como se ela estivesse sussurrando no meu ouvido. Onde eu caí, tem mais um. Corri para a mata. E eu procurei. Revirei o chão, empurrei galhos e encontrei um pedaço de tecido. Um pedaço de tecido da blusa que a Marina estava usando no dia. E dentro do tecido, um pequeno pedaço de papel, com um nome, Antônio. E a mensagem, ele usa óculos. E ao lado um desenho de uma bicicleta com rodas finas, uma bicicleta de corrida, e a figura escura sem rosto com um raminho de pé na mão. Eu fui até a delegacia, contei tudo. O policial me olhou como se eu fosse louco. Senhor, não tem nenhum Antônio envolvido no caso? É um acidente. Ele me entregou o envelope com o laudo do perito. O laudo dizia que a causa da morte foi natural. Mas eu sabia que não. O pedaço de tecido, o nome, a bicicleta, aquilo não era coincidência. Eu sabia que a Marina estava me dando pistas. Ela estava me mostrando o assassino. Eu voltei para casa. Meu mundo virou de cabeça para baixo de novo. As mensagens do número desconhecido continuaram. A voz dela continuou sussurrando e a pintura na tela começou a mudar. A figura escura, sem rosto, começou a ter traços. Começou a se tornar um rosto. O rosto de um homem. Um homem com óculos. E na mão,
o raminho de ipê. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se a Marina está me assombrando ou me guiando. Não sei se o assassino está brincando comigo ou se o mundo espiritual está me ajudando a desvendar um crime. O que eu sei é que o meu luto me levou para um lugar que eu nunca pensei que existisse. E agora, eu estou preso aqui, com um quebra-cabeça que eu não sei como resolver. E você? O que acha que aconteceu? Acredita em fantasma vingativo? Ou acha que eu, consumido pela dor, estou criando uma história bizarra para não ter que aceitar a verdade? E se for o fantasma, o que ele está tentando me dizer? E se for a minha mente, o que isso significa para minha sanidade? Deixe sua teoria nos comentários, quero muito saber o que você pensa. Vamos tentar resolver isso juntos. Não sei se você já passou por algo assim, sabe? Daquelas coisas que a gente ouve nos filmes, mas acha que nunca vai acontecer na vida real. Eu sempre fui o cara do pé no chão, o cara da rotina. Acordava, tomava meu café, dava uma checada no celular e depois encarava o metrô lotado de São Paulo para ir pro meu escritório ali na Consolação. Sabe como é? Aquela vida de formiga, igual de todo mundo. Minha vida era bem sem sal, até que o Gui entrou nela. Meu melhor amigo. A gente se conheceu na faculdade e desde então ele era a minha outra metade. Ele era o oposto de mim. Aventureiro, espontâneo e sempre com uma ideia maluca na cabeça. Enquanto eu planejava o que ia comer no almoço da próxima semana, ele já estava comprando passagem para subir uma montanha no interior de Minas Gerais. Eu era o âncora, ele a vela. E a gente se completava assim. Nossa rotina era simples, mas cheia de vida. Todo sábado, a gente se encontrava na Feira da Liberdade. A gente zanzava por lá, comia pastel, tomava caldo de cana e depois sentava no banquinho pra gente botar o papo em dia. Ele me contava sobre as suas últimas aventuras e eu sobre as minhas últimas séries da Netflix. Era a nossa pequena tradição. Mas tudo mudou. Foi no final de semana passado. O Gui me ligou na sexta, todo animado, falando que ia para Ubatuba com os amigos. Eu, como sempre, dei aquele sermão de irmão mais velho. Cuidado, não faz besteira, me liga quando chegar. Ele riu, prometeu que ia me mandar uma foto do nascer do sol e desligou. Eu não podia imaginar que essa seria a última vez que a gente ia conversar. No sábado de manhã a gente já tinha a nossa rotina quebrada, a nossa Feira da Liberdade vazia. Eu mandei uma mensagem para ele. E aí, já viu o nascer do sol? A mensagem não foi entregue. Eu liguei e a ligação caía na caixa postal. Eu tentei de novo, mais algumas vezes e nada. Comecei a ficar um pouco inquieto, mas me forcei a pensar. Ele deve ter perdido o sinal, Ubatuba é assim mesmo. O domingo chegou. E o silêncio dele começou a me incomodar para valer. Comecei a ligar para os amigos que eu sabia que estavam com ele, mas a maioria não atendia ou não tinha notícias dele. Uma amiga me disse que eles tinham saído para uma trilha, mas que o Gui tinha se separado do grupo. Ele disse que ia voltar para procurar a carteira que tinha esquecido, mas não voltou mais. A gente esperou um pouco, mas achou que ele tinha seguido para outro lugar, já que ele conhece bem a região. Foi aí que o meu mundo desabou. Na segunda de manhã, a polícia ligou. Disseram que encontraram o corpo do Gui, no fundo de um barranco, perto da trilha. A notícia me pegou como um soco no estômago. Eu não chorei na hora. O choque era grande demais para eu sentir qualquer coisa, só sentia um formigamento no corpo e uma dor aguda insuportável que me impedia de respirar. Os dias seguintes foram um borrão, um velório, um enterro, abraços forçados, olhares de pena. Eu me sentia um zumbi, uma casca vazia. As pessoas falavam comigo e eu só conseguia balançar a cabeça, como se não entendesse uma palavra do que estava sendo dito. Uma semana depois do enterro, eu resolvi ir até o apartamento dele para ajudar a família a arrumar as coisas. A mãe dele, uma senhora baixinha e fragilizada, me entregou a chave. Ele te amava como irmão, Matheus. Acho que você é a única pessoa que pode fazer isso. Sei que vai ser difícil, mas você é forte. Entrei no apartamento e o cheiro dele ainda estava lá. Uma mistura de café, livro velho e o perfume que ele usava. Senti uma pontada no peito. A vida do Gui estava parada no tempo, esperando por ele. Uma camiseta jogada no sofá, um copo de água na bancada da cozinha, os livros de aventura na estante. Enquanto eu arrumava as coisas, meu celular vibrou no meu bolso. Era o Gui. Uma mensagem. Eu congelei. Meus dedos tremeram enquanto eu pegava o celular. O nome dele piscava na tela. Eram 3 mensagens seguidas. Eu abri a conversa. A primeira mensagem era uma foto.
A mesma foto do nascer do sol que ele tinha prometido me mandar de Ubatuba. O sol laranja, o mar calmo. Parecia uma cena de filme. A segunda mensagem era só uma palavra: ajuda. E a terceira? A terceira era um áudio. Eu hesitei. Meus dedos pairavam sobre o botão de play. Eu não sabia se eu queria ouvir a voz dele, se eu queria ter que encarar o fato de que ele tinha morrido. Mas a curiosidade foi mais forte. Eu coloquei o fone e apertei o play. A voz dele estava abafada, como se tivesse com o celular no bolso. E havia um ruído estranho, um chiado, como se ele estivesse caminhando na chura. Mateus, sou eu. A voz dele estava baixa, quase um sussurro. Você tá me ouvindo? O fone começou a chiar ainda mais. Eu estava paralisado. Ele continuou. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se caí ou se me empurraram. Eu acho que tem alguém aqui. Eu não consigo ver mais. O áudio foi cortado com um som alto, como estalo de galho. E depois nada. Silêncio. Eu tirei o fone e a minha respiração estava ofegante. Olhei para a tela. As mensagens tinham sido enviadas hoje, às 10 horas da manhã. Eu não conseguia entender. O Gui estava morto. As mensagens não podiam ser dele. Será que o celular dele tinha sido roubado? Eu liguei para a polícia, contei sobre as mensagens, sobre o áudio. O policial do outro lado da linha, um sargento com voz cansada, me disse que já tinham revistado o local, o celular e que não havia nada de suspeito. Ele me garantiu que não tinha como o Gui ter mandado as mensagens. Não tem como o celular ter enviado mensagem depois que ele morreu, senhor. Deve ser um engano. Ou talvez o celular tenha sido hackeado. Eu voltei para o apartamento do Gui e comecei a vasculhar tudo. Eu precisava encontrar alguma pista, alguma coisa que pudesse me ajudar a entender o que aconteceu. Mexi em tudo que pude, revirei o quarto, a sala, a cozinha, a lavanderia, o banheiro, e o que eu encontrei me arrepiou. Dentro de um dos livros de aventura do Gui, um mapa. Era um mapa de Ubatuba, mas com anotações estranhas. Tinha uma trilha marcada em vermelho. E no final da trilha, uma sigla. SOS. E perto da sigla, um nome. Escrito com a letra do Gui. Jurema. Eu nunca tinha ouvido falar em Jurema. O Gui era um cara de fazer trilha, mas nunca de me esconder nada. Quem era Jurema? O que significava? E por que o Gui tinha deixado aquilo ali? Eu comecei a ligar os pontos. As mensagens, o áudio, o mapa. Eu senti que o Gui estava tentando me dizer algo, mas não sabia o quê. A família dele não sabia de nada. Os amigos dele não sabiam de nada. O único que sabia era eu. Mas tem uma coisa que eu não te contei ainda. Algo que me deixa de cabelo em pé. Até hoje. A mãe do Gui me deu o celular dele, porque sabia que eu ia atrás de respostas. Ela me deu a senha. Quando eu cheguei em casa, liguei o aparelho e a tela de bloqueio estava com a foto dele. E no canto superior direito, uma marca de digital. A marca de digital era de um polegar. A marca do polegar dele. E a tela de bloqueio tinha sido alterada às 11 da manhã. De hoje, a mesma hora que eu recebi as mensagens. As mesmas horas que o policial disse que não tinha como o Gui ter enviado as mensagens. E a mesma hora em que o áudio foi enviado. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu não sei se o Gui tá tentando se comunicar comigo do além, se tem alguém que o matou e tá tentando me enganar, se o que eu ouvi e vi são mesmo reais ou se a minha cabeça tá pregando uma peça em mim, mas o fato é que o celular dele só podia ser desbloqueado com a digital dele. E o celular foi desbloqueado hoje, depois que ele já estava morto. E agora? O que eu faço com tudo isso? A polícia não vai me levar a sério e eu não posso simplesmente ignorar o que o Gui me disse. Eu me sinto no meio de um quebra-cabeça que não consigo montar, e a cada dia que passa, mais peças esquisitas aparecem, e cada vez mais eu fico com a impressão de que o Gui tá aqui, perto de mim, tentando me guiar. Mas e você? O que você acha? Me conta nos comentários o que você faria se estivesse no meu lugar. Eu preciso de ajuda para juntar as peças desse quebra-cabeça. E assim encerramos nosso episódio de Relatos Reais. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários a que horas você está assistindo esses relatos e de onde. Vamos nos conhecer. Espero te ver por aqui mais vezes, hein? Vou deixar 2 vídeos bem bacanas aqui para vocês conferirem, beleza? Fui!